Olá, pessoal! Vamos finalizar agora o assunto de derivadas, que é a nossa aula 12 sobre aplicação em cinemática e problemas de modelagem, né? Então, para a gente encerrar logo esse assunto e a gente depois começar as integrais, né? Então, a aula passada que vocês viram do estudo da variação da função, que foi bem grande, né? Foi gigante, na verdade, que era uma aula bem punk. Agora a gente vai ficar um pouco mais amenizado, né? A gente vai ficar mais tranquilo. Não são aplicações muito difíceis de fazer, né? Então, assim, não tem muito o que comentar. Derivar, simplesmente, o que a gente vai fazer. Lembrar algumas formulinhas também, né? Mas não muito assustador, como foi a aula passada. E é simplesmente exercício, aí eu vou mostrando alguns problemas para vocês. Então, primeiro exemplo aí, primeiro exercício é um projétil lançado verticalmente para cima em t segundos, tá? Essa é a unidade dele, como se fosse tempo, né? Então, associamos o t como se fosse tempo. Depois do lançamento, está a S metros do solo, S é a unidade dele como se fosse um espaço, né? Então, metros, onde ele me deu aqui a fórmula, a função, né? O espaço em relação ao tempo, então, ó, 256t menos 16t ao quadrado, e ele pede para calcular a velocidade do projétil t segundos após o lançamento. Muito bem. Quem não está lembrado, deixa eu fazer uma anotação aqui. Quando você tem espaço, que é o S, e você vai derivar, a derivada desse cara é a velocidade. Então, vou botar aqui como V, velocidade, certo? Se você pega a velocidade e você deriva, você acha a aceleração. Tá? Então, tá tudo interligado isso aí. É como se fosse derivada de primeira ordem e derivada de segunda ordem. Só que as grandezas físicas que a gente analisa de espaço em relação a velocidade, velocidade em relação à aceleração. É só vocês notarem, por exemplo, velocidade é metros por segundo. Então, você está analisando o espaço em relação ao tempo. Metros por segundo, né? Metros por segundo, certo? E a aceleração, né? Metros por segundo ao quadrado? Então, porque está de segunda ordem em relação ao espaço, certo? Por quê? Se a velocidade é a derivada primeira do espaço e a aceleração é a derivada primeira da velocidade, logo, se eu derivo duas vezes o espaço, eu tenho quem? A aceleração. Então, a derivada de segunda ordem. Tá vendo? Então, dá para a gente fazer essa análise, essa analogia. Pois bem, então na letra A ele pede velocidade do projétil t segundos após o lançamento. Então, só calcular esse cara aí, ó. S de t já está aqui, vou fazer S'. Então, S'. Vamos derivar isso aqui, ó. Então, vai dar em relação a t, né? A gente deriva em relação a t. Não esquece x. A gente não está trabalhando x. Nem toquei no x aqui em algum momento, tá? Esquece essa variável. A gente mudou a variável para t. Então, deriva em relação a t, ó. Derivada de t, 1. 256. Tá? Para quem tem dificuldade de enxergar isso, imagina aqui como se fosse x, aqui x. Derivada de 256, derivada de x é 1. Derivada de x ao quadrado, 2x. Né? Então, 2 que multiplica menos 16, menos 32, e aqui vai ficar t. Ok? Então, a velocidade do projétil é t segundos após o lançamento. Então, tá aqui, ó. A derivada dele. Ok? Pois bem, só que aí é o seguinte, ele diz após o lançamento. Então, após o lançamento é como se fosse o tempo inicial.
o tempo inicial dele é como se fosse o instante zero. Iniciei. Então, esse S' de t, agora eu transformo para V de t, tá? Só que ao invés de botar o t, eu vou botar como zero, que foi o início de tudo, né? Então, instante zero, substitui no lugar do t o valor zero. Então, 256 menos 32, que multiplica zero. Então, o resultado final, né, que é a velocidade inicial desse projétil, vai ser, aqui vai dar zero, né? Então, 256 metros por segundo. Esse é o resultado dele. Tudo bem, gente? Tá lá, ó. Tá? O que mais? Acabou a questão? Não. Temos a letra B. A letra B ele diz o seguinte: tempo necessário para o projétil atingir a altura máxima. Agora me pegou. Como é que eu vou determinar a altura máxima desse projétil? Né? Seguinte, você tem que analisar o comportamento dele. Como é que ele vai acontecer em campo. A dica que eu dou é o seguinte: como é uma função do segundo grau, isso aqui é uma função do segundo grau, é uma parábola, não é? Uma parábola com concavidade triste, ó, que é negativo. Desenha. Por via das dúvidas, se é uma função que você consegue desenhar imediato, não precisa ser da função da variação da aula passada, que isso confunde a cabeça de vocês. Vocês vão perder também muito tempo até desenhar uma função com um grau muito maior do que 2, certo? Então, até o quadrado dá para você desenhar a parábola e aí vocês conseguem analisar o comportamento da função. Então, aqui é o eixo do x, ok? A concavidade dele é para baixo. Agora, não sei se é complexo, ou raízes iguais, ou diferente, né? Tem que saber qual dos três casos. Mas aí esse é fácil para a gente tentar analisar, ó. Posso fazer aqui no rascunho. Fazendo no rascunho nessa folha aqui. Então, 256 t menos t é 16t ao quadrado, né? Igual a zero. Vou igualar a zero. Eu quero saber qual é o valor de t. Tudo bem? Bom, dá para simplificar isso tudo por 16. Então, eu não sei fazer essa conta de cabeça. 256 dividido por 16. Deu 16. Então, isso aqui é a mesma coisa que 16t menos t ao quadrado, né? Simplifiquei todo mundo por 16, ok? Joga, ó, t pode botar em evidência. T multiplica 16 menos t igual a zero, né? Ó, esse vezes esse está aqui. Esse vezes esse está aqui. Então, tá lá. O que a gente faz agora? Associa o t com zero, t igual a zero, e o outro, ó, 16 menos t igual a zero, que vai ser 16. Então, achei aqui, ó, como se fossem as duas raízes dessa função. Então, volta para cá, e aí vocês desenham, ó, para cá, para cá. Aqui é o zero, e aqui é o 16. Estão vendo? E aí você tem que fazer essa análise para saber que altura é essa. Porque aqui é o eixo do y. Ó, aqui é o eixo do y. Estão vendo? Aqui é y, aqui é x. O gráfico tem esse formato. E aí eu quero analisar que valor é esse aqui. E que valor é esse aqui. Tá? A parábola, ela tem um comportamento simétrico. Ou seja, a concavidade para cá, nesse pedaço, é igualzinha a esse pedaço. Tá?
a parábola. Estou falando da parábola, tudo bem? Então, eu posso afirmar que o ponto médio entre 0 e 16 é quem? 8. Ok? É o ponto 8. E aí, o que você faz? Se x, que no caso aqui é t, depois a gente vai mudar a variável, se esse cara é 8, quanto vale aqui, ó, a função? Então, se t igual a 8, quanto vale s? Então, o tempo necessário para o projétil atingir a altura máxima, a gente tem que fazer essa análise. E aí, o que a gente faz? Pega lá a função, ó, dá para até descobrir assim, ó, s de t é igual a 256 t menos 16 t ao quadrado. Você igualaria isso aqui a zero, né? Vou escrever aqui só para a gente não se perder. E aí você descobriu t igual a zero e t igual a 16. Tá? E aí o ponto médio é 8. Fez isso, o que a gente faz? No t igual a 8, você vai substituir lá no s, já que ele quer saber a altura máxima, né? Tem que ser no s, que é o espaço, espaçamento em metro, grandeza em metro. Então, no s de t, eu vou botar 8. Vou tacar um 8 dentro desse t e vou substituir. Então, ó, 256, você multiplica por 8 menos 16 vezes 8 ao quadrado. E aí você vai fazendo a continha. Quando você fizer a conta, o S, quando t igual a 8, você vai achar 1024 metros. Eu descobri o seguinte, a altura máxima, tá vendo? A altura máxima já é a letra C, ó. A altura máxima atingida pelo projétil é 1024 metros. Então, ó, 1024 metros. Tá? Por quê? Porque nessa questão eu queria saber o seguinte, o tempo necessário para o projétil atingir a altura máxima, 8 segundos. Então, aqui na letra B é 8 segundos. Deixa eu anotar aqui, t igual a 8 segundos. Tá? Só para não confundir, essa aqui é a letra B, essa aqui é a letra C. Tá bom? Então, a altura máxima é aqui, ó, no meio dessa parábola. Então, ele pediu em que tempo era isso? Era metade entre esse período, 8. É a letra B. E a letra C é a altura máxima atingida pelo projétil. A altura máxima, aí você joga o valor do 8 dentro da função e aí eu achei 1024. Ok? E a letra D é a aceleração quando a velocidade é nula. Bom, quando a velocidade é nula, o V é igual a zero, certo? Só que o V, eu já achei um resultado para ele. O V é essa expressão aqui, ó. Certo? Então, o V de t é 256 menos 32t. Isso aí a gente iguala a zero, porque ele falou que a velocidade é nula. Para a gente descobrir qual é o parâmetro t. Então, 32t é igual a 256. T é 256 dividido por 32, vai dar 8. Tá? Então, 8 segundos. Só que ele quer saber a aceleração. Então, a aceleração, a gente tem que descobrir qual é a função da aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade, certo? Deriva esse cara. Dá zero, deriva esse cara, menos 32. Ah, mas espera aí. A aceleração deu menos 32.
no instante de t igual a 8. Não tive parâmetro t na aceleração para poder substituir t igual a 8, igual eu fiz aqui que deu 1024, né? Não tive isso. Então, mesmo você substituindo ou não, nesse caso aqui, isso aqui é uma constante. E aí a aceleração, vou colocar aqui como resultado final, a aceleração no instante 8, né, que seria a velocidade 0 menos 32 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, esse aqui é o resultado final. E que faz sentido, né? Ele não pode variar porque a velocidade é constante. É zero, nula. Quer dizer, a velocidade é nula, a aceleração é constante, né? Então faz todo sentido isso. Questão 2. Então, questão 2 aí dá um probleminha, né? Que eu vou resumir para vocês, que ele é um fazendeiro que quer fazer uma cerca de 1.800 metros, só que essa cerca ela é composta por arame, que tem esse custo de 30, tá? Cada metro, e outra parte da cerca é de madeira, que tem um custo de 60. E aí ele quer saber o seguinte: quais as dimensões do campo cujo custo vai atender uma maior área por um menor preço, tá? Então harmonizará tudo isso. O que a gente faz? Ele está falando que a cerca tem 1.800 metros, então ele está associando a perímetro. Então, perímetro, que é a letra P, vão ser duas variáveis, x e y, né? Uma vez que... Agora eu vou fazer o desenho da cerca. Então, fica a critério de vocês. Tá? Vou fazer a cerca mais ou menos assim. Tá bom? O que está de preto... Deixa eu ver aqui. Tá. O campo que é circular, um quarto da cerca é composta por arame, enquanto o restante da cerca é de madeira. Tá. Então, o que está de preto é madeira. Ó, madeira. Aqui é dimensão X porque é horizontal, tá? Madeira. Aqui é Y porque é vertical, como se fosse um eixo, tá bom? Madeira. E o de vermelho é de arame. Então, vou botar aqui como A, de arame. Perímetro. Então, ó, o X, ó, 2 vezes o X, certo? 2 vezes o X, mais quem? Y. Tudo bem? Esse é o perímetro. Mais o Y de arame, certo? Só que aí eu não estou tratando do perímetro em si, eu estou tratando do custo. Custo, porque eu estou dando custo para esses materiais. Então, o custo XY vai ser pegar esse 2x mais y, multiplicar pelo valor do custo dele, que é de madeira, que é 60. Tudo bem? E aí você vai somar ao custo do arame, que é 30, que multiplica somente por y. Certo? O que a gente faz agora? O perímetro ele tem 1.800 metros. Então, a gente tem que associar, ó, a esse valor do custo, porque eu estou pegando perímetro relacionando a custo, e você iguala a 1.800 metros. Então, você vai ter aqui, ó, 120x, 120x, 60 vezes y, 60y, mais 30y, e você associa aos 1.800 metros, né? E aí, o que a gente faz agora? 120x
faz o somatório ali, mais 90y é igual a 1.800. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Isso aqui tudo. E aí, mas antes eu vou fazer o seguinte, isola uma variável. Você está trabalhando com duas variáveis nesse problema. Você só pode trabalhar com uma variável. Tá? Então, vou tentar isolar o y. 90y é igual a 1.800 menos 120x, certo? E y é igual... Eu vou dividir tudo isso por 90. Então, já vou fazer logo aqui. 1.800 dividido por 90 vai dar 20. Então, 20 menos 120 por 90. Aí deu quebrado. Vamos deixar em fração. 4/3. Então, menos 4/3 de x. Certo? Então, eu tenho agora o valor de y. Só que aqui no exercício, o que ele está falando? Ele não está querendo a área que seja a maior área? Qual é a fórmula da área de um retângulo? A área, que eu estou trabalhando com duas variáveis, né, duas dimensões, é a base vezes a altura, o x vezes y. Certo? Só que agora eu só posso trabalhar com uma única variável. Eu coloquei quem? O x. Porque eu vou pegar o y, vou substituir aqui. Então, x que multiplica 20 menos 4/3 de x. Quanto dá isso aqui? 20x menos 4/3 de x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser... Só vou reescrever isso aqui para ficar organizado. Ok? E para eu trabalhar com máximo e mínimo, lembra lá dos pontos críticos da aula anterior? O que a gente fazia? Derivava a primeira. Então, eu preciso derivar a área. Então, tem que derivar isso aqui, ó. Derivada de 20x, 20. Derivada de x ao quadrado, 2x. Então, menos 8/3 de x. E depois disso, a gente fazia o quê? Igualava a zero. Ao igualar a zero, vamos lá, mudando de cor. Você vai ter 8/3 de x é igual a 20, certo? Ó, isola o x. Então, ó, 3 vezes 20, 60. 8 que estava multiplicando, desce dividindo. Tá lá. Então, isso aqui, 60 por 8. Deu um número estranho aqui na calculadora. Deixa eu voltar aqui para vocês verem como é que eu faço. Caso alguém tenha dúvida de fazer fração em calculadora. 60, aperta esse botão aqui, divide por 8. Normal. Deu aquele valor estranho. Ó, estranho. Aí o que você faz? Shift, aperta esse Azinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, 15 meios. Então, é a mesma coisa aqui, 15 meios. Tá vendo? Se eu achei o valor de x, eu posso achar agora o valor de y. Como que eu consigo achar? Aqui, ó. Tá vendo? E y é igual a esse valor, ó. E o x agora você acabou de descobrir. Então, y é igual a 20 menos 4/3, que multiplica por quem? 15 meios. Y é igual a 20 menos, aqui em cima dá 60, embaixo dá 6. Y é igual a 20 menos, isso aqui vai dar 10, logo, y é igual a 10. Então, as dimensões que ele pede, quais as dimensões do campo custo
harmonizará o x é igual a 15 meios, ou 7,5, né? O que vocês preferirem. E y é igual a 10. Isso aqui vai te dar uma maior área possível e um melhor custo possível. Ok, gente? Então, resumindo, máximos e mínimos, né? É você associar o ponto crítico que a gente estava fazendo na aula anterior, que é derivar, depois igualar a zero, tá? Até a gente achar o valor de uma incógnita, depois a gente substitui na outra, a gente acha as duas dimensões. Tá? Então, a gente tem que se preocupar com o formato geométrico, que a gente está utilizando isso. O que ele está pedindo, né? No caso, ele pediu a área. Então, perímetro e custo, a gente só usou no início. Depois a gente partiu por aquilo que ele estava querendo, tá? Então, tem essas variáveis que a gente vai acaba trabalhando. Se aqui fosse uma circunferência, a gente ia utilizar a fórmula da circunferência, né? Não ia ser x vezes y, seria πr ao quadrado, né? Perímetro, 2πr, é diferente, tudo bem? E aí a gente vai se adequando ao que se pede na questão, ok? Então vamos para o exemplo, o exercício número 3. O exercício número 3 é assim, ó. De acordo com o exercício anterior, quais serão as novas dimensões se desconsiderarmos os custos dos materiais, a cerca sendo do mesmo material para maximizar a área? Tá? Então, vamos lá. Esse custo não existe mais, tá? É tudo uma coisa só. A cerca não vai ser não vai ser mais de materiais diferentes, vai ser tudo a mesma coisa também. Então, o que muda aqui no perímetro é que eu vou incluir esse 2y aqui, tá? É a única coisa de diferença que vai ter. Não vou incluir aqueles custos que estavam antigamente, tá? Então, aquele 30 e 60 não serão inclusos aqui. E agora eu quero saber qual vai ser a nova área. A área é a mesma coisa, tá? Então, a área de duas variáveis, x e y, tá? O perímetro ainda é o mesmo, então 1.800 é igual, bota aqui em evidência, 2 que multiplica x mais y, tudo bem? Jogo 2 para o outro lado dividindo, x mais y é igual a 900, né? Simplifiquei, né? 1.800 dividido por 2, 900. Isolo y, que é o mesmo princípio que a gente estava fazendo no exercício número 2. Então, y é igual a 900 menos x. Estão vendo? Pega esse valor aqui de y, substitui lá na área e aí você vai ter uma única variável, que é x. Então, x que multiplica 900 menos x, a área é igual a 900x menos x ao quadrado. Tá? E o que a gente faz nos pontos críticos? Deriva. Então, vamos derivar a área, porque é o que eu quero. A derivada da área vai ser 900 menos 2x. E o que a gente faz com isso? Iguala a zero. Ao fazer isso, vamos lá, vamos descobrir o valor de x. 2x é igual a 900, né? Peguei esse termo aqui, joguei para o outro lado, troquei o sinal, tá lá. Então, x, 900 dividido por 2, x é igual a 450. Então, se x é isso, quanto que vale y? Y, vamos lá, y é igual a 900 menos o valor de x, que é 450. Então, menos 450. Logo, o valor de y também deu 450. Então, as dimensões que eu achei nesse exercício
vai ser x igual a 450 e y igual a 450 também. Tá? Então, é como se fosse um preço unitário, como se tudo fosse feito só de madeira ou tudo fosse feito só de arame, e que esse preço fosse, por exemplo, R$1. Né? R$1 seria um preço unitário, não daria muito, como eu posso dizer, não influenciaria muito nessa questão, né? Eliminando esse custo. E aí você vai ver que as dimensões dessa área aumentou exponencialmente, ficou muito maior, né? Se a gente tivesse colocado o preço de 30 e 60, olha lá, as dimensões dos custos, né? Em relação aos perímetros. Tá vendo? Olha como é que ficou, bem diferente. Então isso aí acaba influenciando, o custo influencia demais na hora de que você vai dimensionar, porque ele tenta harmonizar tudo isso, né, para que fique a maior área possível e o melhor custo possível, né, para que não fique também muito caro, senão não adianta, né, não é muito, como eu posso dizer, eficiente, né, na hora que você for resolver aplicar isso no dia a dia. Então, algumas observações que eu quero fazer aqui é o seguinte: outros tipos de questões. Se for uma questão de uma área de um cilindro, por exemplo, vou tentar desenhar aqui de forma rápida um cilindro. Vamos lá. Que aí a gente faz algumas observações aqui, ó. Então, um cilindro, se eu desenho aqui um cilindro com uma altura h, tá? Então tem aqui a altura h, tem aqui um raio r, tudo bem? E aí, se eu quero a área é simples, ó, é a área de um cilindro. Como é que a gente faz a área de um cilindro? Primeiro eu tenho que transformar isso aqui que está em 3 dimensões em 2. Então, como é que eu faço isso? Ó, isso aqui é a mesma coisa. Se eu pego essa lateral e estico, ficaria algo mais ou menos assim, ó. Tudo bem? Então, isso aqui tem um comprimento, ó. Qual é o comprimento de uma circunferência? 2πr. Tudo bem? A altura está aqui, h. Porém, imagina se esse cilindro ele tem fundo e tem tampa. Se você olhar para o fundo e você olhar para a tampa, ambos são circulares. Certo? Qual é a área desse cara? πr ao quadrado. πr ao quadrado, tá? É a mesma coisa porque a escala está diferente. Ok, gente? Então, quando eu for fazer a área desse cilindro vai ser 2πr vezes h, ó, base vezes altura. Vai te dar essa área aqui. Vou botar aqui dentro. 2πrh, tá? É a área disso aqui. Então, a área vai ser esse 2πrh mais quem? 2 vezes πr ao quadrado. Ok? Essa é a área do cilindro. Ah, posso botar em evidência? Pode. Aí é com vocês. No problema, ele vai te dar quem é o raio, quem é a altura. O π você sabe que é 3,14. E aí vocês conseguem aplicar isso aí. Ok? Se eu quisesse o volume do cilindro, já parte aqui do princípio que a base é πr ao quadrado vezes a altura, h. Então, πr ao quadrado vezes a altura. Tá? Esse é o volume do cilindro. Ok? Que mais que a gente pode fazer? Ah, se você tiver, por exemplo, uma caixa só que essa caixa ela tem uma
uma certa altura. Então, você teria algo assim, ó. Obviamente vai ficar um pouquinho torto, porque não está na escala. Mas supõe que a caixa está assim. Tá vendo a caixa? E se eu tivesse aberto essa caixa, imagina a caixa assim. Tô olhando uma vista superior, tá? Tô olhando daqui para cima, assim. Tô olhando assim de cima, tá? E aí eu teria feito um corte nela, porque não daria para fechar essa caixa, né? Então eu faria um corte aqui. Aqui assim, né? Mais ou menos. Tá? Suponha que isso aqui equivale a x, isso aqui equivale a x também em todos os lugares, tá? Então aqui é x, x também, mesmas dimensões. Então eu estaria cortando isso aqui, ó. Esse pedacinho de papel, tá? E suponha que isso aqui tem um comprimento total de L. Comprimento total L, tá? L aqui, se for uma base quadrada, né? Eu não desenho base quadrada, tá? Um retângulo. Mas suponha que é uma base quadrada para a gente meio que... na verdade, pode estar retangular isso aqui, só que ao fazer esse corte, transformei em uma base quadrada, por exemplo, tá? Então, base quadrada, aqui ficaria as novas dimensões aqui, né? Porque aqui, isso aqui é x. Isso aqui é x. Vai depender muito também do exercício, como é que ele pede, né? Então, isso aqui, como é que ficaria essa dimensão? L menos 2x, certo? Porque menos x daqui, menos x daqui. Ah, bota aqui, sei lá, L sobre 2. Vai depender muito da questão se é quadrado, se é retângulo, tá? Então, eu estou botando só um exemplo básico aqui, para vocês verem como é que é. Tiro o x daqui, tiro o x daqui, né? Aqui nessa dimensão. Então, ficaria L sobre 2 menos 2x, tá? Um negócio assim. Aí você tem que ver na questão. O que ele pede? Ele pede a área da superfície? Se ele pede a área da superfície, ele quer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e o fundo também, tá? Então, como é que ficaria a área desse cara? Por isso que eu estou falando, se fosse uma base quadrada, os 4 aqui de cima seriam iguais, ok? Então, vamos fazer o seguinte, suponha... Por isso que eu vou agora arriscar esse cara aqui, para não confundir, tá? Então, suponha que aqui em cima também é L menos 2x, tá? A dimensão. Então, a área da superfície vai ser 4 vezes quem? Essas paredes aqui, L menos 2x, certo? Só que o que eu contei aqui, L menos 2x, é só o comprimento, mas e a altura? Que altura é essa? Não é x? Não é xzinho aqui? Se você pegar esse xzinho e tentar levantar ele, aqui não é uma altura x? Então, é esse cara vezes x, ó. Esse cara vezes x. Aí você vai ter a área dessa superfície. Então, que multiplica x. Que você vai multiplicar 4 vezes, né? Que é essas paredes. Já que eu agora estou tratando isso aqui como uma base quadrada, tá? Só para ficar fácil na hora de eu manipular isso aqui. Então, por isso que eu botei aqui 4 vezes, tá? Mas faltou a área da superfície do chão, ó. A área da superfície do chão vai ser quem? Essa base, tá aqui, vezes essa base, tá aqui, ó. Então, mais L menos 2x ao quadrado. Então, tá lá, ó, a área da superfície desse cara. É um exemplo. Ah, se fosse retângulo, retangular, aí você ia ver, ó, a área desse cara é igual a esse, a área desse cara é igual a esse, você vai somar cada um, mais a área do fundo. Ah, se eu tivesse a tampa é o fundo mais a tampa que seriam iguais, né? Então, 2 vezes. Entendeu? Então,
E aí, por aí vai. Né? Tem milhões de aplicações possíveis que vocês podem aplicar isso aí para vocês saberem se vocês querem a área, se vocês querem perímetro, se vocês querem volume. Né? Então, assim, são várias aplicações que vocês têm, tanto para cilindro, tanto para caixa, quanto para cubo, paralelepípedo, para cerca. Né? Então, isso porque a gente só está falando de custo, de dimensões, também tem a parte de cinemática, que é lançamento de projétil. Aí, ó, um outro exemplo. Né? Então, não só esses, mas também tem alguns outros que vocês podem tratar como circuitos. Vocês podem fazer questões de tanto velocidade, circuitos elétricos, taxa de variação de temperatura em relação a alguma coisa, né? Então, assim, tem milhões de aplicações possíveis e aí vocês têm que ver em que área vocês vão querer atuar essas aplicações, tá? Cada um tem sua particularidade, porém não varia muito em relação a isso. Você está trabalhando só na área de cinemática, de lançamento de projétil, a única coisa que vai mudar aqui é a sua função, que pode ter alguma coisa bem louca para você trabalhar, só que a aplicação está aqui, ó. A modelagem que vocês vão realizar está aqui, ó. A derivada do espaço é a velocidade, a da velocidade é a aceleração. Não tem mais mistério do que isso. Não vai mais além do que isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na próxima aula, já vou começar com as integrais, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido isso aqui e até a próxima aula.